Da queda ao chamado de Abraão. Sobrevivemos ao dilúvio. Sim, nós vamos compreender hoje o chamado, a queda, a falta de amor, a falta de compreensão. Lá estava Lúcifer, o anjo iluminado, o anjo cobridor, o anjo guardião da lei, dos proventos de Deus nos céus. O anjo ungido, a mais alta posição nos céus depois de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Lá estava ele, o anjo cobridor, aquele que era responsável pelas verdades eternas, pelo amor do Pai. Ele se apegou tanto à lei que acabou esquecendo do amor. Ele desconheceu a Deus, se intrigou com Deus por conta justo da lei contra a qual se rebelou, porque não compreendeu que a lei de Deus é um ato de amor para a proteção dos seres no universo. Assim, quando a lei diz não matarás, ela quer dizer não mate a você. Quando ela diz não mentirás, ela quer dizer não mate você. Quando ela diz não cobiçarás, não quer que os outros cobicem, o tornem infeliz, não mintam contra vocês, não roubem você. Ele quer que você tenha uma plena compreensão do Deus Altíssimo, que conviva com Ele, não tome o nome dele em vão, para que possam ter uma amizade real. Separou ainda o sábado para uma plena convivência. São leis de proteção que nos traduzem saúde e felicidade, aqui na terra como no céu. Exatamente como na oração do nosso Jesus Cristo. Vamos orar também? Senhor, quando nós abrimos a Tua Palavra, lembramos de pedir a Tua orientação, Teu Santo Espírito, para que possamos compreender tão profundos assuntos da natureza do Teu amor e da Tua providência por nós. Guarda-nos do mal, abençoa os que estão ouvindo e participando e faz deles um objeto de amor para este mundo. Assim como Teu Filho, Cristo Jesus, nós também, Senhor, queremos amar os nossos semelhantes. Em nome de Jesus, amém. Bom, a história nos conta que a queda nos céus veio em seguida com a queda do homem na terra. Justamente também por falta de conhecimento do amor, a perfeita compreensão do amor. Não toque no fruto do conhecimento do mal, certamente morrerás, foi a palavra de Deus. Mas o anjo cobiçoso ofereceu a banana podre e dourada e disse, certamente não morrerás. Prove do fruto do conhecimento do mal, serás igual a Deus. E agora o homem desconfia do amor e passa a desobedecer o comando. A desobediência leva ao pecado, à separação de Deus. A desconfiança permeia o universo e agora se estabelece o grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos exatamente no meio desse conflito. Somos o alvo da guerra e aqui é que se trava a maior batalha de todos os tempos entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E o porquê? O porquê é você, é a sua liberdade, é o teu chamado. Porque se houve a queda no Éden por falta de amor, foi Jesus na cruz que demonstrou todo o amor dos céus por mim e por você. Ali o elo do amor reuniu novamente o homem à imagem e semelhança de Deus. Enquanto estávamos com a imagem de Deus desfigurada, estávamos desnaturados, não tinham mais a expressão, os traços de Jesus, não reconheciam mais em nós esse ser, esse Deus, mas viam em nós a semelhança de Satanás, o assassínio, Caim. Ali o mal estava, agora nós estávamos conhecendo o mal. Bom, comecemos então a leitura da palavra de Deus para entender como que vamos partir, sobrevivendo ao mal no dilúvio e atendendo ao chamado de Deus para sermos também patriarcas, guardiões da sua verdade aqui na terra. Fomos ungidos para essa missão. Bom, Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. Aqui, o começo da obediência, a preservação por amor e também o início do mal. Gênesis 3, 1 a 7. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Você já viu a serpente falando? Aqui onde eu estou, de vez em quando aparece uma cobrinha. Nunca vi nenhuma falando. Mas elas são traiçoeiras, elas estão ali espreitando as presas. Agora, então, ela encanta, porque ela era um animal muito belo, estava na árvore lá da maçã dourada, daquela árvore do fruto podre, né? E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo? Não como nenhum dos frutos do jardim? Verso 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aquela árvore não pertencia ao homem, porque Deus disse a Adão: coma de todos os frutos que derem semente, de tudo que há no jardim, menos daquela árvore do conhecimento do mal. Então não era de Adão, foi um furto de Eva, foi um roubo de Adão, e agora o pecado entra no mundo. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Verso 4. Verso 5. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Serão conhecedores do bem e do mal porque aprenderão a sofrer o mal na própria carne. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, também lembro de Sansão. A mulher que agradou aos olhos foi a mesma que lhe furou os olhos também. A causa de furarem os olhos. Atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que o comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. O conhecimento que veio foi o conhecimento do mal, da nudez. Estavam desvestidos da glória de Deus. Não tinham mais a semelhança de Jesus Cristo. E no capítulo 6, versos 5 e 6, já começa toda a novela trágica que vivemos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Agora, esse arrependimento de Deus é aquele que o leva a tomar uma atitude, e ele encaminha, chama Noé para construir uma arca para salvar o mundo. Milhares, 1.600 anos antes de Cristo, estavam se conduzindo para a morte. Veio o dilúvio e os arrastou a todos. Os animais dóceis no Éden passaram a ser bestas feras. Era necessário uma providência divina, uma providência de amor. Não só a arca, entrem para a arca da mensagem, mas a salvação do mal, porque o mundo estava se destruindo. As pessoas e os animais acabariam por destruir toda a vida na terra. Foi preciso então que Deus tomasse um ato de amor para salvar a mim e a você, que somos descendência de Noé, descendência de Adão. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Evoluindo rapidamente na nossa história, depois do dilúvio veio a Torre de Babel. Aqui lemos: no mundo todo havia apenas uma língua e só um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se fixaram. Sinear, o que é Sinear senão a Babilônia, o lugar onde surgiram o Iraque e o Irã, onde se estabeleceu ali a Babilônia, a confusão espiritual que se estende até os tempos proféticos do Apocalipse. A Babilônia espiritual que congregou todos os tipos de idolatria, todos os tipos de bestialidade humana. Recém-salvos pelo dilúvio e pelo amor de Deus, os homens desconheceram o amor de Deus. Enquanto Deus falou: multiplicai-vos e enchei a terra, ali estava um homem dizendo para sua própria fama: ergamos uma cidade para que sejamos famosos. Veja, saindo os homens do Oriente, entraram na planície em Sinear e ali fixaram. Iraque, Assíria, Sodoma e Gomorra estavam nesse lugar. Veja que o mal não demorou em tomar conta da Babilônia. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usar tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados
pela face da terra. Porque a vontade de Deus é: espalhem-se pela face da terra, encham a terra, abençoem a terra toda, multipliquem as bênçãos. E o seu nome será famoso. Porque veja, eles queriam ter o nome famoso, mas se nós avançarmos para o capítulo 12, traço aqui uma linha. Tornarei o seu nome famoso. O nome de quem? De Abraão, daqui a pouquinho vamos ver isso. Deus torna o nome de famoso. Quem era aquele líder de Sodoma? Pouca gente sabe, mas Abraão, o pai da fé, o pai de nações, esse conhecemos bem. E agora vamos ver que esses homens estavam construindo e Deus então tomou providências para a salvação do homem. No capítulo 11, versos 28 e 31, lemos. Capítulo 11 de Gênesis, versos 28 e 31. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Terá havia aceitado o chamado do Senhor para ir para um novo lugar, mas acomodou-se ali nas planícies, na mesma planície ali do Iraque, ali onde se estava construindo a futura Sodoma e Gomorra. Ali então ele tratou de estabelecer sua descendência. E no verso 31 vem então o chamado. Terá tomou seu filho Abraão, seu filho Ló, filho Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Foi preciso que Deus acordasse Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Capítulo 12, verso 1 a 3. Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Então nós temos uma promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali vem também a lembrança dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues teus dias na terra. A herança do Senhor se propaga nas gerações que se postergam, no multiplicar-vos e encher a terra. Os filhos que honram os pais, para que tenham uma vida mais longa. E também quanto à idolatria, que abrevia a vida até a terceira e quarta geração, as bênçãos de Deus se vão, porque as pessoas voltam as costas para ele e se voltam aos ídolos. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Construíam a torre, amplos salões para festas, para a idolatria, com o maior luxo possível: ouro, prata, pedras preciosas. Adornavam os ídolos para os quais adoravam os seus seguidores, voltando as costas para o Deus Salvador. Não quero mais a salvação se vier uma enchente. Eu quero fazer uma torre que vá até os céus. E quem vai nos destruir? Vamos ficar famosos. Bom, está na hora de irmos para mais e além, escaparmos dessa história até Abraão e vermos o que Paulo fala sobre isso séculos e séculos depois, mesmo depois de Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9. Considerem o tempo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Você é da fé, filho de Abraão. Parabéns. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Ora, se você tem fé, a graça te alcança. E assim como Abraão foi chamado, e você também é chamado, não apenas para receber a graça, mas para multiplicar e encher a terra dos filhos de Deus. Homens fazendo outros homens seguidores, fiéis, homens de fé, que vão ser salvos e tochas vivas do amor de Deus. Atos 7, 20 a 36, para nós encerrarmos. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Esse mesmo Moisés que depois, quando chamado,
Disse o Senhor, envia outro porque sou gago, ou tenho uma atrapalhação no falar, não me lembro bem do linguajar dos reis do Egito. Eu vivi 40 anos no deserto, 40 anos sempre um tempo de tentação, de provação, 40 anos no deserto, 40 anos o povo de Israel peregrinou pelo deserto porque desobedeceu ao Senhor, 40 anos Moisés ficou no deserto porque matou o egípcio, confiou nas suas próprias forças para salvar o povo de Israel. Foi preciso humilhar-se no deserto. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sentado maltratando um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando. Vamos chamar atenção aqui. Ele pensava que seus irmãos... Quem pensava? Moisés pensava, guarde isso. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam a sua missão. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliar, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vocês estão ferindo um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse ao outro, e disse, quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Aqui a pergunta, quem te nomeou? No começo, Moisés pensou, agora a pergunta, quem te nomeou? Vamos ver quem nomeou? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, outros 40 anos, veja só, quantos 40 anos Moisés teve na vida. Apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Então Moisés viu a opressão, tentou resolver o problema por suas forças. Pensou que seria aceito, e agora aqui é Deus quem está falando, não mais alguém perguntando quem te pôs por líder entre nós, mas o próprio Deus. De fato tenho visto, ouvi os gemidos e desci para livrá-los. Vem agora, e eu enviarei de volta ao Egito. Quem enviou agora foi Deus. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Qual a posição dele? Líder e juiz. Quem nomeou? Deus. 40 anos no deserto, e agora ele se torna líder e juiz do povo de Israel por outros 40 anos peregrinando no deserto, conduz o povo da escravidão à liberdade em Canaã. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Agora não há dúvidas, ele é o libertador. Por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Outros 40 anos, quantos 40 anos, quantas provações, quantas vezes você vai ter que vencer os mesmos desafios, enfrentar as dúvidas próprias, as dúvidas dos outros e aceitar a unção do Senhor, o amor de Deus para lhe tirar do mundo do pecado e lhe conduzir a uma terra fértil, a Canaã. A obedecer, não coma do fruto, entre na arca, aceite os mandamentos e tenha uma vida feliz na terra. Outros 40 anos fazendo maravilhas. Por quê? Porque ele nasceu um menino extraordinário, estava no capítulo 7, verso 20. Um menino extraordinário com a melhor educação dos egípcios. Confiou nisso e foi levado ao deserto. Humilhou-se, obedeceu, foi reconduzido à liderança e venceu. E agora ele está no céu. Antecipou a graça para ele. E Moisés é a nossa esperança que seremos também ressuscitados, os mortos que morreram em Cristo. Os meus parentes, os meus queridos, as pessoas que a gente quer tão bem que morreram, Deus ama e não os abandonou no pó da terra.
seremos todos ressurretos ou transformados num piscar de olhos como Elias. Ali nós estaremos na terra prometida. Não canse, não desanime, a luta é sempre presente no mundo das aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e venci com o amor, porque Deus é amor. Deus não é um espelho, um esboço do amor. Ele é o próprio amor. Satanás não compreendeu isso. E você aceitou o chamado? Correspondeu ao amor? Amor sem correspondência traz sofrimento. Mas o verdadeiro amor, aquele que traz convivência, cumplicidade e conivência, nos leva à verdade presente em Deuteronômio. O livro que estamos estudando durante esse trimestre, o livro de Deuteronômio, o quinto livro escrito por Moisés, aliás, talvez o sexto livro, o último livro escrito por Moisés, antes da sua morte, com as verdades presentes mostrando o amor de Deus. Aguardo você vir Entende todos os dias para você curtir, compartilhar, seguir a programação, toca o sininho e anuncia ao mundo uma verdade eterna, o amor do Pai. Que Deus te abençoe.